Entrevista Central. Hoje participa da Entrevista Central a doutora Etel Maciel. Ela é enfermeira, pós-doutora em epidemiologia e pesquisadora do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ela foi membro do Comitê Nacional de Vacinação contra o Coronavírus e vamos falar sobre esse assunto hoje. Dados das Secretarias de Saúde dos Estados, em 8 de fevereiro, computam 3,7 milhões de brasileiros vacinados, em uma população de mais de 220 milhões de habitantes. Por que a vacinação no Brasil está tão lenta, doutora? Nós tivemos uma dificuldade inicial, dada a escassez das doses e também da comunicação dos grupos prioritários. A primeira vez que nós estamos tendo uma campanha que não tem um direcionamento muito transparente, claro, do Ministério da Saúde, do nosso Programa Nacional de Imunização. E aí, cada estado começou a fazer de uma certa forma, dentro daquele grande grupão prioritário que foi definido pelo Ministério da Saúde, em torno aí de quase 78 milhões de pessoas, mas que não tinha uma ordenação muito explícita de quais grupos iniciarem. As pessoas não estavam sabendo exatamente o que era para fazer, e muito menos aquelas que iam ser vacinadas, Jonathan. A gente tem visto vários idosos indo às unidades de saúde buscar vacinação, porque viu que o outro estado estava vacinando acima de 80, mas aquele lugar que ela mora está só acima de 90. Então, essas informações desencontradas, elas foram muito ruins para esse início da campanha. E para que as pessoas entendam, o Brasil tem experiência de mais de 70 anos em vacinação. Isso já aconteceu antes esse tipo de descoordenação, de falta de coordenação central? Agora, pela primeira vez, nós estamos vivenciando essa descoordenação, né? Que não é apenas pela escassez das vacinas, né? Precisa de uma orientação central. Precisa também, Jonathan, de um treinamento sobre o que fazer com as doses. O que nós observamos aí nessas primeiras semanas de vacinação é que, pela essa falta de informação, de treinamento, por exemplo, nós sabemos que um frasco tem 10 doses, mas você vacinou ali, acabou o fim do dia, você tem um frasco com 4 doses, ou 6 doses. O que você faz? Você joga fora? Você vai na rua, chama as pessoas que estão passando? Qual é a estratégia? Então, a gente precisa que as pessoas que estão lá na sala de vacinação, elas sejam orientadas sobre o que fazer. Com uma certa quantidade de doses, o Estado brasileiro tem as vacinas da Sinovac, com o Instituto Butantan, a Coronavac, e a vacina da AstraZeneca, feita em parceria com a Fiocruz. Agora temos a possibilidade real da vacina russa, Sputnik V, chegar em grande quantidade ao Brasil. Esse dado é um dado animador ou ainda faltam doses para a população brasileira? Então, nós já sabíamos desde o início que nós precisaríamos de muitas vacinas, de fabricantes diferentes, porque a nossa população é muito grande, né? A gente não teria, nessa escassez que o mundo inteiro busca por vacinas, a possibilidade de que um só fabricante pudesse compor, né, toda a necessidade para a nossa população. Então, todas as vacinas são bem-vindas, né? A gente não tem que ter preconceito de onde a vacina vem, a gente tem que ficar muito atenta aos dados de eficácia e de segurança e aprovação da Anvisa, muito importante nesse momento. É importante sobre esse assunto também, Jonathan, a gente ficar muito atento para que não haja interferências políticas na Anvisa. A Anvisa tem que ser independente, né? Ela precisa cumprir, aprovar a Sputnik V, né, fazer a avaliação da Sputnik V da mesma forma que fez a Coronavac e da mesma forma que fez a AstraZeneca. E falando de interferências externas na vacinação, qual a opinião da senhora sobre as tentativas da iniciativa privada de comprar vacinas e promover suas próprias campanhas? Se a iniciativa privada comprar vacina e doar todas para o SUS, não tem problema. E dentro dessa pandemia, a pandemia exige ações articuladas do Estado. Então, nós estamos acompanhando, inclusive os outros países muito liberais, né, inclusive na sua
na sua economia, que todos eles estão fornecendo a vacinação gratuita, porque se não for assim, a gente não consegue vencer essa pandemia.